adoração. Vamos juntos celebrar. Boa tarde, boa gente. A paz do Senhor. Mais um sábado nós estamos aqui juntos, reunidos para mais um momento de reflexão aqui no Um Som Podcast. Quero agradecer você aí que sempre está dando o nosso view, o nosso like aí. Eu quero convidar você aí a dar o seu like, a compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Nossas redes sociais estão aqui em cima ou aqui embaixo. Você pode já se inscrever no nosso canal, né? Quero agradecer cada vez mais e mais pela disponibilidade, pelo interesse que vocês estão tendo aí. Então vamos compartilhar esse vídeo, vamos compartilhar, porque hoje nós temos uma entrevista muito especial com um jovem, né? Um jovem que viveu no campo missionário, né? Ele vai trazer alguma experiência para você, uma entrevista top. Você vai gostar demais dessa entrevista. Então, desde já peço para você, curte aí, coloca o teu dedo no like aí, compartilha esse vídeo com os amigos, manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Vamos compartilhar esse vídeo, beleza? Para a edificação de todos. Antes de qualquer coisa, vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Eu quero abrir a palavra hoje no Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9, que diz assim, bem conhecido. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então essa passagem aqui está falando da purificação, de ser puro. Está dizendo para o jovem, como você vai manter puro o seu caminho, né? O que é puro? O que é pureza? Aquela coisa que não é contaminado, aquela coisa que é limpa, mas contaminado pelo quê? Contaminado pelo pecado. O que contamina o homem, o que contamina nós, a nossa vida com Deus, é o pecado. Assim como você pega uma água suja, uma água fedida, uma água cheia de coisas estranhas lá dentro, você olha que essa água está impura, ela está contaminada, você não vai querer ela, né? Assim como também nós, quando nós estamos impuros, quando nós estamos cheios de sujeiras, nós estamos totalmente fora da vontade de Deus, nós estamos impuros diante de Deus, né? E a palavra do Senhor diz, mas como que eu vou me manter puro? Como que eu vou me manter puro para Deus? Como que eu vou me manter puro para que Deus venha olhar para mim, para que Deus venha me abençoar, para que eu seja um jovem conforme o coração de Deus, para que eu seja um jovem que dê testemunho? Como que eu vou conseguir isso? Aí a palavra mesmo explica, com o que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. Irmãos, uma das coisas que eu sempre gosto de afirmar para os irmãos, a palavra de Deus, ela tem todas as respostas que você precisa, todas, tudo que você precisa, em cada área da sua vida, em cada área que você está vivendo, em cada dificuldade que você está passando, a palavra do Senhor tem uma resposta. Então você que está com problema no relacionamento, problemas ministeriais, problemas emocionais, problemas profissionais, qualquer tipo de problema, a palavra ela vai te dar um caminho, ela é luz para o nosso caminho, vai iluminar um caminho correto, um caminho puro, um caminho diante de Deus. Então que essa palavra entre no seu coração. Você quer tirar dúvidas, você quer manter o seu caminho limpo, puro, é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Complete essa palavra no coração de vocês. Amém? Beleza, irmãos? Vamos continuar aqui com o nosso Um Som Podcast desse sábado. Mais uma vez eu quero estar nessa tarde pedindo para que vocês venham e entrem na nossa loja virtual. Nossa loja virtual. Tá lá no elo7.com.br/umsom. Beleza? Você entra lá, você vai ter a nossa loja virtual. Tá aqui a nossa loja virtual. Tá vendo aqui, ó? Os produtos, mais uma vez aqui. Semana que vem vai ter produtos novos. Nossa empresa, que é a nossa parceira, já está preparando produtos novos para colocar aqui na nossa loja virtual. Olha a caneca linda aqui. Olha aqui a camiseta. Olha aqui essa camiseta aqui. Estamos com a nossa modelo a nossa prima Aldema, lá da Unidas da Lagoinha. Está aqui, ó, nossa modelo, tá ok?
Então você vem aqui, ó, comprar esse produto, põe o seu CEP aqui e aí nós mandamos para todo o Brasil. Você de qualquer lugar do Brasil pode comprar os nossos produtos na nossa loja virtual. Beleza? Belezinha. Tá aqui a nossa loja virtual. Beleza? Então tá aí a nossa loja virtual. Convido você para entrar lá. Você que também quer ajudar a gente aqui, nós temos aqui o nosso Pix, tá bem aqui? O nosso Pix, federação1000@gmail.com, e nós temos o nosso QR Code aqui também. Você pode colocar seu celular para poder ajudar a ofertar aqui para um som 2021, tá bom? Como eu já disse para vocês, nós não sabemos como vai ser esse ano ainda. Nós estamos esperando, né, para que, se der tudo certo, se tiver todo mundo vacinado e a situação estiver boa, nós vamos ter, mas se não tiver, nós vamos ter que esperar mais um pouco para ter o nosso congresso novamente, né? Então vamos colocar isso diante de Deus, né? Colocar isso diante do Senhor Jesus. Beleza, irmãos? Hoje nós temos aqui, eu quero colocar uma música aqui que está no CD do Um Som. Vamos ouvir uma música aqui que está no CD do Um Som da nossa irmãzinha Eliane França. Vamos curtir um pedacinho aqui do nosso Um Som. Foi gravado em 2019. Posso sentir
Tá aí a nossa irmãzinha Eliane. Nossa irmãzinha Eliane que gravou essa música autoral dela no Um Som 2019, né? Participação aí nos teclados JG Campos, na guitarra GD. Isso foi uma produção nossa, né? Do próprio Um Som 2019. Beleza, irmãos? Então, nesse momento, você quer ver esse clipe inteiro, entra na página do Um Som do YouTube e vai lá, assiste o seu clipe inteirinho. Se você quiser o CD, nós temos o CD também, vamos colocar na loja virtual ainda hoje. Você já pode entrar lá e comprar o seu CD também lá na nossa loja virtual. Beleza, irmãos? Então, depois de louvores, depois da palavra, nós vamos entrar na nossa entrevista, né? Então, hoje nós temos aqui o nosso amigo, irmão, ministro de louvor, Jean. Beleza? Então, gente, nós estamos aqui com o nosso irmão Jean, ele que é filho do missionário Ivanor, missionário da missão, que foi muito tempo, morou muito tempo na aldeia Chavante. Hoje o Jean está na cidade, né? Poderia falar a cidade que ele está. Ele frequenta a igreja e ele é líder de louvor da igreja, da sua igreja, né? Então nós estamos com uma alegria muito grande de receber você aqui, Jean, falar com os jovens da Uniedas, né? Trazer um pouco da sua experiência, né, no campo missionário. O Jean, ele foi muito novo para o campo missionário, né? Ele vai falar também com quantos anos que ele foi para o campo missionário. E nós vamos conhecer um pouquinho da história do Jean, né? Então, primeiro de tudo, eu queria que você se apresentasse, Jean, para os nossos jovens aqui da Uniedas. Qual você a palavra, Jean? Tandy, prazer imenso estar falando com você aqui, meu brother. Felicidade demais da conta. E como você já disse, meu nome é Jean, né? Filho do missionário Ivanor e da missionária Angélica. Hoje estou com vou fazer 24 anos de idade já. Como você disse, eu já estou no campo missionário desde os meus 5 anos de idade, que foi a primeira vez que nós tivemos o contato e a gente veio para o Mato Grosso, entende? Então eu já estou nesse ministério já tem um tempinho já. Que legal, eu lembro do Jean, irmãos. O Jean era muito pequenininho na viagem que eu fui lá para visitar eles, né? E o Jean era muito pequenininho e uma das coisas assim que eu mais admirava era o Jean falando, né, a língua chavante, falando, né? Então ele tinha total conhecimento da língua chavante quando nós chegamos lá, né? Então foi uma alegria muito grande estar lá, né? O Jean, vocês moram em que cidade hoje? Hoje, Tandy, nós moramos numa cidade chamada Santo Antônio do Leste, no interior de Mato Grosso. Lá tem muita incidência, os índios têm ido muito para essa cidade? Demais, demais. É o ponto de referência. A cidade fica a uns 45 km da aldeia. Então, ela é a cidade mais próxima das aldeias aqui da região, sabe? Então, ela é a referência. Todo dia você encontra índio no município, na cidade. Ah, que legal, que legal. Então, Jean, eu te queria ouvir um pouquinho da sua experiência, né, aí no campo missionário. Eu quero que os nossos jovens venham a entender, a compreender como que foi para você, né? Então, como que foi a sua mudança, né? Eu sei que você era muito novo, né? Era muito novo quando você mudou. Mas como é que foi a sua mudança? Do que você lembra quando você foi para o campo missionário? O que você lembra? Como é que foi para você essa mudança? Como é que foi para você você sair daqui de Anastácio, né? Aqui na cidade, no meio dos Terenas, e aí você vai para uma aldeia, né? Você entra na aldeia e tem que conhecer uma nova cultura, conhecer novas pessoas, né? Porque além de ser novas pessoas, é uma outra cultura totalmente diferente da do Terena, né? Como é que foi para você? Olha, Tandy, foi uma experiência assim. No começo a gente sofreu um pouquinho, sabe? Porque, como você disse, você sai da cidade e tem que ir para uma cultura completamente diferente da sua, sabe? Mas a adaptação foi tranquila, até porque eu e as minhas irmãs também, nós éramos bem novinhos, bem pequenininho, que nem você mesmo disse. E eu mudei para lá, eu tinha 5 anos de idade, sabe? Então, criança ela não tem muita dificuldade com as coisas. A adaptação ela foi
No início, claro, estranhamos bastante, mas a adaptação ela foi rápida, sabe? Que legal, que bom mesmo. Quando é criança, a criança ela se adapta melhor mesmo, né? Tá em Sim, formação, né? sim, Então fica claro, mais tranquilo mesmo, né? E sim. foi difícil para você aprender a língua e a cultura Chavante? Ô, Tandy, foi muito fácil para mim. Por quê? Foi muito natural, entendeu? Quando eu fui, nem eu sei como que eu fui aprender. Eu sei que, sabe, no dia a dia, brincando demais com os indígenas no Rio, você conheceu lá, sabe, e jogando futebol. Quando eu fui ver, eu já tinha aprendido, sabe? Não foi algo assim que meus pais falaram, você tem que aprender, ou que nem a gente coloca, tem que estudar isso, sabe? Vou estudar um idioma Chavante. Não, foi muito natural, foi no dia a dia mesmo. Então, nem eu sei, para falar a verdade, como que foi. Foi algo natural, muito rápido mesmo. Inclusive, eu lembro, né, que na vez que eu fui lá, tava tendo uma festa, né? E você participava da festa também, né? Você estava participando junto com as crianças lá, né? E tinha umas festas bem... que o Chavante ele trabalha muito a questão da força, né? Então eu queria que você contasse um pouco dessas festas, dessas cerimônias que você participava, né? Como é que foi? Foi difícil? Tem aquela da cebola, né? Que acho que é meio difícil, né? Essa eu não gosto nem de lembrar. Ô, Tandy, assim, foi... que nem eu disse, quando tudo isso começou, era bem novo, e a molecada todo do meu convívio, todo mundo participava, entende? Então, eles me adotou, entende? Os velhos lá, os pais dos meus colegas daquela época me adotaram, e toda a festa que tinha, toda a programação deles, eles já faziam enfeite para mim, cocar, tinha que fazer, gravata, pulseira, enfim, sabe? Então, para mim, era massa demais na época, sabe? Foi, nossa, maravilhoso, cara. A gurizada toda, todo mundo participava, então, para mim era algo bem... Eu não via o porquê de... Eu acho que eu ficaria muito triste se eu não participasse. Poxa, estão me excluindo, cara. Mas era o meu dia a dia ali, então era algo maravilhoso. Você pode contar duas festas, e a da cebola, você vai ter que contar agora como é que funciona. Conta dela e mais uma aí. Tandy, tem aqui a da onça preta, que eu acho ela muito linda, sabe? Pra mim, a festa dos Chavantes, da onça preta eu acho a mais linda que tem, sabe? Por causa dos enfeites, colocar aquela coisa mais linda. E os enfeites, tudo no modo geral, sabe? A pintura, são várias pinturas numa festa só, sabe? Tem vários grupos em uma festa só. Então é como se fosse, para ficar melhor o pessoal entender, tivesse um show, um evento, sabe? Com vários palcos, várias bandas tocando ao mesmo tempo. Aquela coisa bacana demais, sabe? E essa festa que é da onça preta, que eles falam reere, o nome do Chavante é reere. Então, eu acho ela top demais, sabe? Uma festa muito linda mesmo, e eu adorava participar, sabe? E tem essa outra que você tá me perguntando, rapaz, é uma prova de luta. Você tava na época, Tandy? Acho que eu não tava, não. Eu só ouvi falar. Não, né? Rapaz, eu lembro que tava a Unidas em peso, o pessoal tinha ido lá, sabe, fazer uma visita missionária. Torcer, sabe, e assim, tava o pastor Josué também com a equipe dele, o pessoal da Unidas, sabe, e o pessoal lembra até hoje, o Ziel tava também, o Marcão, eles falavam, nossa, a gente é a torcida do Jean, que tá em peso. E essa festa é dos meninos, sabe, é uma festa assim, de luta, sabe? Aí você tem que ir lá, tem que pegar um porrete, descer no seu companheiro. Quem arregar, corre. Aí o outro é o vencedor, né? E eu, Léo, nunca tinha participado, cara. E os índios, no modo geral, Tandy, eles são brutos, sabe? A resistência faz parte deles, entende? A força, desde pequenininho, eles já são moldados a isso. Aí eu fui lá, né? Aí meu pai, sabe, todo orgulhoso, não, meu filho vai participar, e eu também, e minha mãe, eu lembro, conselho de mãe a gente deve seguir, bicho. Ela falou, não participa, meu filho, eles já são acostumados, não tem não. Aí eu fui lá, eu lembro até hoje, rapaz, a torcida grande da Unidas, em Mato Grosso do Sul inteiro tava indo no Mato Grosso torcendo por mim, achando que eu ia arrasar, né? Tandy,
Rapaz, na hora que aquele menino mandou um porrete daquele no meio da minha costela, bicho. Oh, daí eu não lembro mais nada, só foi choro e queda, sabe? Corri mesmo, sabe? Nunca mais quis nem saber dessa festa, nunca mais, nem participar. Eu lembro que o Marcão, ele ficava até zoando, sabe? Pô, Jean, a gente vem aqui torcer por você e você faz isso. Minha mãe ainda queria surrar meu pai. Quando você tinha, Jean? Tandy, eu devia ter uns 9 anos, cara. Uns 9 para 10 anos, sabe? Ah, então nessa época aí. Você já tava bem dentro da cultura já, né? Você já tava participando de tudo, né? Uhum. Já sim, já tava participando demais já da conta, bicho. Mas essa só participei uma vez, não quis saber de participar de novo, não. E o seu dia a dia ali com eles? Como é que era, Jean? Como é que é é porque muitas vezes e eu gosto muito da gente colocar isso também, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão do índio, né? Ah, o índio não faz nada, o índio não sei o quê. Mas o índio ele tem uma rotina também, né? Ele tem uma rotina Sim. ali de trabalho, ele tem uma rotina também da sua cultura, da sua cultura oral, né? De passar a sua cultura, os mais velhos passando para os mais novos. Tem a própria cultura das festas, dos rituais que eles têm, né? Então tudo isso faz parte do seu cotidiano, né? É um cotidiano ali cheio de atividades aonde o índio ele tem a sua própria, para manutenção da sua própria cultura, né? Então eu queria que você colocasse diante dos nossos ouvintes nessa tarde, como é que era o cotidiano ali da cultura Chavante, né? Das crianças, no caso, como você chegou criança lá, dos jovens, dos homens e das mulheres da cultura Chavante. Tandy, olha, eles são, o Chavante, na verdade, o índio, no modo geral, eles são, desde pequeno, eles já são trabalhados, são ensinados que a cultura deles é a verdade absoluta deles, entende? Eles já têm aquele desejo da criança, sabe? Já nasce com aquele desejo, quando ele começa a entender as coisas, que quando ele crescer ele vai ser um guerreiro, sabe? Ele vai ser alguém forte. E para que tudo isso aconteça, ele é trabalhado isso nele desde pequeno, sabe? Tem o dia a dia ali, que nem você falou, a própria cultura, as próprias festas deles, a festividade deles é justamente em prol disso, tá moldando todos eles no modo geral. Tem a passagem do jovem, que é a furação de orelha, que é onde ele se torna homem, e todo jovem, tipo, Chavante, ele sonha com isso, sabe? Ele não vê a hora de chegar o momento dele ficar preso na oca lá, separarem ele, tirarem ele da aldeia, ficar assim, sabe? Ter o contato com o povo lá, para que haja essa passagem de um jovem, de um menino para homem. A partir do momento que eles têm essa furação de orelha, eles são considerados homens, sabe? E eles já são... É tudo que eles mais querem. Eles nascem com isso na cabeça de que vai chegar o momento deles se tornarem, e sabe que porque tem muitas coisas que não são permitidas para ele antes da furação de orelha, entende? Participar de algumas festas ele não pode participar, entende? Porque ele não tem orelha furada ainda. Até mesmo a corrida do Buriti, que é uma das mais famosas, ele também não pode participar, ele não pode correr, não pode carregar o Buriti, porque ele não tem orelha furada. Ele não pode se casar antes de ter a orelha furada também, você entendeu? Então são um dia a dia assim o dia a dia deles é bem programado a isso, entende? Tem um momento de lazer, claro, toda criança tem, mas em todo momento assim, eles estão sendo trabalhados para esse momento que é dessa passagem, dessa furação de orelha. Que legal. E os homens, como é que é o cotidiano deles? É de caça, é de pesca? Os homens, que nem você falou, a caça e a pesca, eles vivem disso, entende? A caça e a pesca, e da roça também, então eles plantam, e teve um momento lá, porque o acesso até a cidade mais próxima do Paranatinga era complicado, sabe? E até nós mesmos, sabe? Meu pai, teve uma época que ele fez uma roça lá junto com os índios lá, e eu lembro que a roça do meu pai era diferente, dos índios era mandioca, arroz, sabe? Essas coisas assim, meu pai já queria plantar salada no meio da verdura no meio da roça deles lá, sabe? E assim, eles têm a caça, né? Que é a carne, e a pesca, eles fazem muito isso, sabe? Tem também a pesca, que é no timbó, que é onde eles pescam com arco e flecha, que eles batem esse pau, tiram o oxigênio da água, e que é uma pescaria tradicional deles,
sabe? Que onde pega bastante peixe mesmo. Ah, explica pro E tem a pessoal como é caçada. que é. Explica pro pessoal como é que Oi? é. Explica pro pessoal como é que funciona essa pesca aí, Jean. Essa pescaria, Tandy, funciona assim. O timbó, ele é, para quem não sabe, ele é um cipó, entende? Aí ele tira o oxigênio da água, certo? Isso faz com que seja fácil pegar os peixes. E aí eles cercam um, um, um tamanho lá, um pedaço do rio, sabe? Fecha ele, sabe? Uma parte dá de 1.000 metros, por exemplo. Fecha lá embaixo, depois fecha lá em cima. E nesse espaço que está cercado, eles batem o timbó, sabe? O timbó, ele solta uma espuma na água e é onde vai tirar o oxigênio da água. Então os peixes logo automaticamente eles começam a sair fora da água, tira a boca fora da água, a cabeça fora da água para poder respirar atrás do oxigênio, e é onde os índios começam a flechar os peixes. Cara, é bacana demais, eu participei inúmeras vezes, era legal demais a conta, sabe? É bacana mesmo. E a caçada tradicional deles é com fogo, entendeu? Eles caçam, botam fogo aí para escolhem um espaço lá, né? Que é para poder. Aí vai a aldeia toda, só os homens, sabe? Vai os homens da aldeia todinha para poder fazer isso. Aí eles queimam a área, Isso. aí tudo. Eles ficam esperando o animal sair, ou o fogo queima os animais e eles pegam os animais? Acontece os dois, sabe? Eles sim. esperam o animal sair sim. E tem muitos animais que acabam morrendo com fogo, entendeu? E eles aproveitam tudo, eles fazem um círculo, entende? Eles dividem a galera, os jovens, né? Que é o mais forte, então eles fazem um círculo muito grande mesmo. Vai cercando, botando fogo em círculo. E tem uma hora que esse fogo vai apertando que os animais têm que sair para fora, entendeu? É onde ocorre os animais morrer queimados, outros matar, entende? Que legal, legal mesmo. E, Jean, qual uma outra coisa assim interessante ali da cultura Chavante que você viu e que você quer compartilhar com os nossos jovens aí? Uma coisa interessante, falar, poxa, isso que é legal. O que mais? Além de tudo isso que você falou, pra mim já é top pra caramba, né? As festas, a caça, a pesca, o cotidiano já é top. Mas tem mais alguma coisa que você lembra assim que fala, poxa, isso aqui também é legal, Tandy? Tandy, eu gosto muito, sabe, de lembrar muito das festividades deles que eu participei lá, sabe, tive o privilégio de participar. E tempo de festa, cada festa tem um significado, sabe? São inúmeras festas. E eu acho muito interessante as comidas que eles fazem, sabe? Para cada festa é um tipo de comida deles mesmos, sabe? Que eles fazem, que é o biju, as pessoas falam tapioca. Tem festa que eles fazem que é um bolo. Em português eu não acredito que não tenha o nome, mas em Chavante é sadaré, o nome desse bolo, que é um bolo de arroz que eles fazem, sabe? São os típicos de comida que eles fazem para cada festa. Eu acho isso bacana demais, interessante demais. E também a organização para essas festas, sabe? Já é tudo separado, tem as pessoas, sabe? Os encarregados que vai organizar tal coisa, tudo. E eles fazem assim tudo perfeitamente, sabe? Tudo certinho. E cada um tem a sua função e ninguém questiona nada, sabe? Você vai fazer isso e pronto, acabou. Os velhos que decidem tudo, fazem a reunião deles no centro da aldeia e decidem isso e passa para o pessoal que ficou responsável por cada coisa, e eles fazem isso, sabe, sem questionar, sem nada, fazem isso da maneira que tem que ser feito, sabe? Eu acho isso muito interessante, a organização deles, sabe, o compromisso deles com essas festividades. Interessante isso que você falou. Então os jovens ele tem a palavra dos velhos como sagrada, como uma ordem ainda, né? Isso. É a verdade absoluta deles quando se trata da cultura, entende? Até tem no Chavante, por exemplo, eu falo isso pelo que eu conheço bem, sabe? O Chavante, as pessoas acham o cacique que manda. Não, o cacique não manda. Ele é apenas o representante da comunidade, entende? A verdade absoluta, quem decide tudo, onde que vai ser feita a caçada, em qual região, que rio que eles vão fazer a pescaria no Timbó, sabe? Como que vai ser feita a festa, os velhos que decidem, sabe? Os anciões da aldeia. Eles vão no centro, e faz uma fogueira lá, eles ficam sentados ao redor do fogo, outros deitam lá, passam a noite lá, sabe? Conversando e decidindo. E a partir do momento daí que, né, depois de feita essa reunião, eles passam para os líderes dos mais novos, sabe? Como que vai ser feito. Tem os líderes que vai levar... Não é todos os jovens que têm acesso a isso, sabe? Tem um líder deles, que eles vão nessa reunião, os velhos
fala para eles o que tem que ser feito, aí esse líder dos jovens vai e passa para os jovens como tem que ser feito tal coisa. Que legal, cara, muito legal mesmo, né? Show de bola, né? É interessante isso, né, da cultura, né? Porque os mais velhos, eles são detentores de toda a sabedoria, né? De todo conhecimento Sim. da aldeia, né? Então, Sim. é interessante isso, né? Porque muitas vezes, né? Isso fica para nós, assim, que nós terenas, né? Que devemos também, né? Resgatar isso, né? Da nossa cultura, né? A valorização dos conselhos, né? Dos mais velhos, né? Isso é muito Sim. legal mesmo. Legal, Jean. Ó, gostei demais dessas informações aí da cultura chavante. Muito legal mesmo, né? Nós tivemos muitos amigos chavantes, né? Muitos irmãos chavantes que vieram lá do Mato Grosso aqui, moraram nas aldeias terenas, estudaram no Sim. IBCB, estudaram no Lourenço Buchmann, né? Então a gente tinha muito apreço por eles, né? Pela dedicação deles, pelo cuidado deles, né? Pela inteligência deles, né? Então tudo isso é o que você falou, vem de berço, né? Eles já são ensinados, né? Já são ensinados a buscar realmente a estar na frente, a ser guerreiros, a ser fortes, né? Isso. E isso é muito interessante, isso reflete até onde eles estão aqui, né? Sim. Jean, então nós vamos continuar aqui com a nossa entrevista agora. Agora eu queria que a gente voltasse um pouquinho mais para a questão missionária agora, né? Então, para você que esteve lá, que participou, que conhece a cultura chavante, qual a importância dos missionários, né, no povo, dentro do povo chavante, né? Porque sábado passado a gente teve uma entrevista com o Josiel e ele falou, né, que foi ele, a Tiara, o pastor Josias, a irmã missionária Thelma, o missionário Paraná e o missionário Rosângela Vasconcelos, né? Eles foram até aí para fazer missões, né? E eles tiveram também um contato muito, muito grande aí com vários líderes, né, do povo chavante. Sim. Fizeram um trabalho que refletiu, né, muito também. Tudo que eles fizeram foi muito bom também, né? Mas quando você chegou e quando você desenvolveu o seu trabalho aí e ainda desenvolve o trabalho, já estamos em outra realidade, né? Está em outra realidade. Sim. Então eu queria saber com você, nessa nova realidade, qual a importância, né, do trabalho missionário, do trabalho evangelístico dentro do povo chavante. O que você vê como necessidade do povo chavante para que o evangelho venha e faça diferença na vida deles? Olha, Tandy, o pastor Josias, né, o pai do Ziel, eles moraram lá antes de nós, nessa mesma aldeia que nós moramos, sabe? E, assim, se você perguntar para eles como que foi, lá eles vão falar assim que era uma realidade totalmente diferente da qual eu vou falar agora. Por quê? Porque eles foram os primeiros a chegarem lá, sabe? Eles chegaram lá antes de nós, entende? Então, quando nós chegamos lá, já existia, assim, sabe, muitos evangélicos. E eu acredito que no tempo que eles chegaram lá, talvez tinha, mas não tinha tanto assim. Teve muitos lá que foram frutos do trabalho deles, entende? Do pastor Josias. Então, e tem uma importância muito grande isso. Por quê? Até então, todos nós sabemos que o evangelho muda, assim, sabe? As pessoas demais da conta, você sabe muito bem disso. E facilita muito, Tandy, sabe? A importância do evangelho no meio do povo chavante, até porque permite com que eles, sabe, possam fazer mais pelo povo deles, sabe? Pela tribo deles, entende? O conhecimento. Porque através do evangelho vem conhecimento, talvez um conhecimento que eles ainda não tinham, entende? Eles ainda não têm. Tem muita etnia que não tem, e esse contato com eles, o trabalho do missionário no meio deles, abre as portas também para muitas coisas, entende? E o conhecimento é um deles, onde faz com que muitos jovens, que nem você mesmo citou aí, já saíram aí foram para o Mato Grosso do Sul para estudar, viraram missionários. Tem inúmeros missionários hoje chavantes que faz trabalho na própria aldeia, coisa que não tinha antes, sabe? Então, eu acredito que esse trabalho todo, que você vê aldeias aí com missionários indígenas, esse trabalho nós não seria possível sem o missionário, entende? Sem o missionário ter entrado na aldeia, sabe? Ter plantado essa semente no coração deles. Então, é um trabalho assim que é importante demais e
eu acredito que no meio dos povos indígenas seja algo indispensável, sabe? O trabalho missionário. Legal, legal. E o que você falou, Jean, também ele vai muito de encontro que eu tenho visto, né? Eu participei de algumas viagens missionárias onde nós víamos realmente isso acontecer, sabe? De você ver Sim. um povo, né, que não conhece o evangelho, um povo que de repente ainda sofre com alguns Sim, problemas, tanto do lado claro. cultural quanto do lado social, né? Muito Sim, precário. E o evangelho vem, sim. como você falou, o evangelho vem e traz o conhecimento, né? Ele traz o conhecimento também, né? O interesse pela palavra, pela leitura da palavra, isso também, Deus vai abençoando também aquele lugar, né? Eu tenho experiência de ver Claro. lugares assim, onde quando o evangelho não entrou, estava toda aquela uma necessidade ali, mas depois que o evangelho entra e o poder de Deus faz a transformação naquele lugar, nossa, você chega lá, você vê, parece que é outro lugar. Fala, que é isso aqui? Com Não, certeza. não parece Isso é a mesma verdade. aldeia, né? Não parece a mesma aldeia, parece outra aldeia, não, mas é que Deus entrou ali, né? O É evangelho verdade. entrou ali e Foi Deus. transformou. Ele Sim, transformou o coração deles, né? O evangelho transforma o coração, dá salvação, traz renovo, né? Restaura vidas sim, e também ele age, né? Na bênção. Ele abençoa o lugar também, claro. né? Então isso que você Sim, falou foi extremamente real, né? No que quando nós olhamos para a vida das aldeias, né? Isso é algo, sim, isso que refuta qualquer tipo de crítica quando nós falamos, não podemos evangelizar os índios, isso, ele é feliz do jeito que ele é. São mentiras que caem por terra quando nós sim. vemos o evangelho genuíno entrando nas aldeias e fazendo a diferença, né? Verdade, verdade. Vamos continuar aqui, Jean. Agora, você é um cara que está contribuindo aí, né, para a comunidade Chavante, né? Você está contribuindo. Sim, Eu queria que você falasse um pouco também disso, de como que você está contribuindo, né? Porque, para quem não sabe, irmãos, o Jean, apesar do cabelo loiro, olho verde, o Jean é terena. verdade. Ele é As índio, pessoas quase não ninguém acredita. ele é índio terena, de Anastácio aqui da linhagem França, né? França, Isso, França, isso. da linhagem França aqui, de Anastácio, né? Então, ele é índio terena, saiu daqui de Anastácio, né? Daqui da aldeinha aqui, e foi lá pro Mato Grosso, pro Chavantes, né? Ele saiu daqui, um terena, foi lá, aprendeu uma outra língua, aprendeu uma outra cultura e agora está colaborando, né? Agora ele é alguém que está usando essa mudança, né, para colaborar com a comunidade. Então, gente, como é que foi essa transformação aí de você, um terena, aprendendo outra cultura, outra língua e agora contribuindo, né, no seu serviço e na igreja também aí, claro, né, ajudando a questão missionária, mas ajudando na social, né? Como é que aconteceu tudo isso? Como é que se foi encaminhando para você estar onde você está hoje? Olha, Tandy, eu vejo assim, sabe, que tudo teve um propósito de Deus. Tudo foi um propósito de Deus, na verdade, sabe? Porque teve muitas pessoas que perguntaram, nossa, mas você acha que você não perdeu... Até hoje, sabe, acontece das pessoas falarem assim, que você acha que você não perdeu muito sua infância, não? No meio do mato, onde não tinha energia, nada disso. Mas eu acredito que, assim, nada é por acaso. Tudo tem um propósito de Deus, sabe? E na minha vida não foi diferente, cara. Eu vejo... Por exemplo, eu ter aprendido o idioma Chavante, que nem eu disse para você, e já tentei ensinar inúmeras pessoas, Tandy, sabe? Mas as pessoas, me ensina, e no dia a dia já tentei ensinar e não foi fácil para as pessoas. Nossa, é mais fácil aprender o inglês do que o Chavante. E comigo, que nem eu te disse no início, foi algo natural, entende? Foi fácil, porque eu era criança, foi algo que fluiu tudo de uma maneira natural. E hoje, eu falo para você assim, o meu emprego hoje, eu sou servidor público, sabe? E o meu cargo é coordenador de assuntos indígenas, sabe? Isso tudo só é possível porque eu sei falar o idioma Chavante, você entendeu? E não onde eu aprendi o idioma Chavante? Lá atrás, entende? Foi quando Deus mandou a gente, mandou minha família, mandou meu pai, para morarmos na aldeia, sabe? Todo esse tempo, aprender toda essa cultura lá. E eu faço essa ponte entre o branco e o Chavante, aqui no município, certo?
a tradução, o intérprete. Eu não sou intérprete, sabe? Qualquer setor aqui que precisa de mim no município, eu estou disponível para fazer essa ponte entre o branco, sabe? E o chavante, entende? Então, eu acho que todo esse acontecimento hoje na minha vida foi por causa de algo que aconteceu lá atrás, entende? Que benção mesmo. E como é que os chavantes, né? Eu fico pensando, né? Como é que o chavante, você chega lá, né? Ó, o pessoal da saúde chegou aqui e tal, não sei o que. Aí sai um cara loiro, do olho verde, e começa a falar com tanta propriedade o idioma chavante. Como é que o cara que não te conhece te olha quando acontece isso? Ô, Tandy, hoje já é normal, todo mundo me conhece, sabe? Os índios do município todo, não tem ninguém que não me conheça aqui, sabe? Até por causa da cidade, do meu trabalho, enfim. Mas quando nós mudamos para cá em 2013, foi muito interessante, bicho, sabe? Foi um choque. Eu acho que foi um choque mais para eles do que para mim, entende? Até na escola, por exemplo, nós chegamos aqui, eu estudava ainda, fazia o ensino médio ainda na época, e aí tinha muitos indígenas que estudavam aqui na cidade, sabe? Aí, no meu primeiro dia na escola aqui, na hora do recreio, eu fui pro intervalo, e tinha uma rodinha assim, só de índio, porque dificilmente eles se misturam, eles são sempre na deles, tranquilão lá, né? E eu falei, eu vou lá falar com eles, né? E eu cheguei no meio deles lá, aí fiquei olhando para eles assim, né? Aí eles deu aquela encarada assim, uns ficou meio que me olhando, né? Aí eu lembro até uma história que eu acho engraçado demais. Cheguei no meio deles assim e fiquei parado, né? Ouvindo eles conversar lá, eu tava entendendo tudo que eles estavam falando. Só que eles não sabiam quem eu era, eu tinha 2 dias, 3 dias que tinha chegado aqui no município. Aí um falou bem assim, gurizada, cara, os índios eles são fera demais, são terríveis, na questão da zoeira eles são demais, viu? Aí o índio falou assim, nossa, um guri lá, né? Falou assim, nossa, que tênis bonito esse tênis dele, hein? Aí eu só dei uma olhada assim, né? Aí eles achando que eu não tava entendendo nada. Aí um falou assim, vamos tomar esse tênis dele? Mas só na zoeira, sabe? Não que eles fossem tomar o meu tênis mesmo. Aí falou assim, um falou assim, eu seguro ele e você tira. Aí um falou assim, não, pode deixar que esse magrela aí, eu mesmo seguro e tomo esse tênis dele. Aí eu peguei e do nada, eu dei uma olhada pra ele e falei em chavante. Eu falei assim, não, sozinho a gente não dá conta não, vai ter que chamar reforço, viu? Aí ele, foi aquele, sabe, todos eles eu acho que estavam 7, mais ou menos, sabe, eles ficaram com aqueles olhos regalados mesmo, tomou aquele choque, cara. Porque que nem você falou, esse branquelo aí dos olhos verdes aí, tá falando meu idioma. Que é algo que pra eles não era normal, sabe, não era comum, porque ninguém sabe que no município, além de mim, falava o idioma deles. Aí eles ficou bem assim, né? Meio que sem graça, não sabia o que falar. Aí eu comecei a conversar com eles. Aí já ficou assim, sabe? Eu ficava falando, uns ficavam me olhando assim, mas tipo, como que é possível? Ele tá falando nosso idioma. E no começo foi até engraçado, cara, sabe? Até a minha chegada na aldeia a primeira vez, sabe? As crianças, quando eu cheguei lá, porque quando eu já era adolescente, já quase jovem, já quando eu mudei pra cá. Então as crianças pequenininhas, eu chegava lá, descia, quando eu chegava na aldeia lá, eu começava a conversar com eles no idioma deles, os adultos também, eles ficavam assim, sabe, em choque, sabe, algo bem, foi bem legal, interessante, mais bacana, mas foi assim bem, algo maravilhoso, sabe? Eu fico imaginando, porque igual nós estamos falando, cara lá, né, cultura chavante, uma cultura bem forte, né, bem fechada, assim, então a gente tem que, eles ficam assustados, né, quando vê alguém assim que, né, Sim. Totalmente fora do estereótipo, chavante não é índio, né, falando a língua deles, né, é interessante mesmo. Jean, mas aproveitando que nós estamos falando de língua aqui, você vai ter que falar, né, vai ter que falar alguma coisa, você vai ter que falar, cantar uma música, não sei, O que você pode fazer para os nossos ouvintes dessa tarde aqui? Rapaz, você tá me fazendo que nem o seu tio, o pastor Josué, rapaz, ele já teve... ele já me jogou em cada bucha, principalmente na igreja dele, em Aquidauana. Eu era, rapaz, criado no meio dos índios, Tandy, sabe? Até então a cultura branca, para mim, se tornou algo estranho, você entendeu? Rapaz, morria de medo de pegar no microfone. Aí numa visita nossa aí no Mato Grosso do Sul,
pastor Josué, pastor Gil Negrão era até vivo na época ainda, me chamou lá na frente, lá fez eu pegar o microfone, lembro que tremia a mão, não conseguia nem segurar o microfone. Falou assim, agora você vai orar pra nós em Chavante aqui. E fluiu? E fluiu ou não? Fluiu? Não, eu fiquei assim, né? Eu falei assim, cara, vou orar aqui, né? Falei, mas e se eu errar? Aí depois eu falei, mas se eu errar, ninguém vai saber que eu errei. É verdade, né? Ô, Tandy, tem uma frase que eu gosto muito, que na verdade ele é o início de um hino, sabe? Que essa frase assim, em português era: a palavra de Deus é semente, sabe? A palavra de Deus é semente. E ela pro Chavante, ela fica assim: Ropotó uaimremé romiamare. Entende? Como é que é? Vamos lá? É uma Ropotó uaimremé romiamare. Ropotó uai? Bremé Memé? romiamare. Ah, agora lascou, hein? Ró. Essa última aí não vai sair. Vamos lá de novo. Ropotó. Uá. Mremé. Romiamare. Yama. Vamos deixar pra próxima. Eu vou treinar isso aqui pra te treinar. Uma hora você aprende. Uma hora eu aprendo. Eu vou voltar o vídeo depois pra mim ficar treinando aí essa palavra. Mas ela fala que a palavra de Deus é a semente. É a semente, né? Isso. Puxa, que benção. É isso. Essa é a verdade mesmo, né? Jean, nós estamos meio que partindo já para o quase final da nossa entrevista. Eu queria que você falasse de uma coisa marcante no campo missionário, que te marcou. E eu creio que tudo que você está vivendo hoje, essa história que Deus fez na sua vida, ela está cheia de histórias marcantes, na verdade, né? O crente, ele tem várias histórias marcantes, ele é repleto de histórias marcantes. A nossa vida cristã é uma das mais emocionantes, né, do que a gente possa imaginar, né? Deus, ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Mas assim, uma das coisas mais marcantes na sua vida, Jean, que te marcou, que tem marcado você como um ministro de louvor da casa do Senhor, que tem marcado você como alguém que a gente não tem você como administrativamente missionário, mas você foi um missionário, de repente, que fez mais missão do que qualquer outro missionário, né? Então, na sua essência, no seu chamado, eu tenho certeza que você é um grande missionário já, né? Mas uma coisa que te marcou, que você acha que pode marcar a vida dos jovens também aí, no seu chamado missionário? Tandy, uma coisa, cara, que eu carrego comigo até hoje, sabe? É a oração deles, sabe? A oração dos povos chavantes, principalmente a dos velhos, cara, sabe? Tanto na oração quanto no louvor, eles são muito intensos, sabe? Eles são intensos demais, cara. Eles se entregam mesmo. E a oração de madrugada, para eles, é algo assim essencial, sabe? Não pode faltar, principalmente para os velhos. Tem uma história, o seu Moisés, o finado seu Moisés, ele morreu com 105 anos de idade. Não sei se você chegou a te conhecer ele quando você foi lá. Eu acho que sim, Acho que eu conheci Quando você foi lá, ele era vivo ainda. Sim, eu acho que ele foi conversar com a gente. Tava eu, tava o pastor, tava o Vocilvarindo, tava o Didi. A gente tava todo mundo junto e ele veio conversar conosco, sim. Sim, com certeza era ele, Tandy, com certeza era ele, sabe? Todos os missionários que foram lá visitar lá também, quando nós morávamos lá, conheceram ele, sabe? Ele era alguém assim de Deus mesmo, sabe? Um ser humano incrível, um ser humano de luz, sabe? Que com certeza cumpriu o chamado dele aqui na Terra. E assim, uma coisa marcante, uma oração marcante foi com ele. Por quê? A maneira deles orar, como eu já te disse, é bem intensa, sabe? Eles se entregam mesmo na oração, no louvor, no modo geral, tudo que eles vão fazer, eles se entregam de verdade, são intensos nisso. E uma vez eu acordei, era por volta das meia-noite, Tandy, sabe? E ele estava orando pelo meu pai, sabe? E a casa dele era perto da nossa, e ele já bem de idade mesmo, e eles oram muito alto, sabe? Você escuta, e na oração deles eles começam a orar, e depois ele para de orar e começa a cantar um louvor, e depois termina o louvor, volta para a oração, sabe? E fica horas nisso, sabe? Horas mesmo. E eu me lembro que quando eu acordei,
eu ouvi ele tava orando pelo meu pai, sabe? E tava agradecendo a Deus pela vida do meu pai, pedindo para que Deus abençoasse o meu pai, e só falava do meu pai, sabe? Eu fiquei mais ou menos alguns minutos ouvindo ele, só falava do meu pai nessa oração. Aí, dormi de novo, né? Peguei no sono, eu acordei, Tandy, por volta, era quase umas 2 da manhã, entende? Era quase umas 2 da manhã. E ele tava orando pela minha irmã caçula, e só falava dela nessa oração, sabe? Aí eu fiquei, nossa, essa oração é longa. E depois, com o passar do tempo, eu tive o privilégio de poder conversar com ele sobre isso e também entender, eu ouvi mais vezes isso. Digamos, você e sua casa são em 4, né? Você tem 2 filhos, certo? Ele vai orar por você, Tandy, ele só ora por você, sabe? Ele ora uma hora só precisa só pela sua vida, entende? Entregando sua vida, seu trabalho, seus sonhos, seus projetos para Deus ali, só fica em você. E depois que ele finalizar tudo isso, isso vai, sabe, muitos minutos ou até mesmo horas, aí ele passa para sua esposa, entende? Aí ele vai orar pela vida da sua esposa, sabe? E vai, sabe, entregar tudo para Deus. E depois da sua esposa ele vai passar para o seu primeiro filho, vai orar bastante por ele, depois, sabe? Era algo assim, sabe, que eu ficava assim, rapaz, é algo assim maravilhoso, Tandir. E no final da oração dele, eu me arrepio, toda vez que eu lembro disso, ele, já terminando a oração dele, eu lembro das palavras que ele falou para Deus, eu lembro como se fosse hoje, ele fala assim, Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de poder estar falando com o Criador de todo o universo. Cara, isso é forte, bicho, tá? Eu me arrepio toda vez que eu lembro dessas palavras do seu Moisés, sabe? Olha só, para ele dizer isso, ele conheceu, isso era intimidade com Deus, mano. Sabe? Poder agradecer, fosse muito obrigado pelo privilégio, pela honra de poder estar falando com o Criador do universo. Sabe? Isso aí não dispensa, não tem nem o que falar, sabe? Isso é algo que eu carrego assim, sabe? Aí eu fico, poxa vida, olha só, sabe? Tem isso pra gente, vamos ter isso pra gente. Olha só que privilégio que nós temos, não é não? Sabe, alguém criou, Deus criou tudo isso, sabe? Criou tudo. E nós ainda temos o privilégio de poder falar com Ele. Isso é maravilhoso, entendi? Com certeza, gente, que lindo, mas lindo mesmo, isso lindo mesmo, né? Demais. Porque muitas vezes nós não valorizamos, né? Esse tempo que nós temos com Deus, né? Deus deu a oportunidade de estarmos com Ele aqui, né? E a gente não valoriza, né? A gente põe prioridade em outras coisas e não valorizamos isso que Deus tem para nós, né? Puxa vida, isso marcou também. Com certeza eu vou levar isso também para o resto da minha vida, Jean, como um exemplo, né? De, igual você falou, de intimidade. Né? Ele tinha uma intimidade com Deus. Com certeza Deus falava com ele, com certeza Deus respondia as orações dele, né? E ele tinha essa intimidade com Deus, sim, né? Que maravilha. Jean, última pergunta aqui. Você que viveu, né? Filho de missionários, viveu na obra missionária. Como você vê a obra missionária hoje? Você vê que ela precisa aprimorar, que ela precisa melhorar, que ela precisa mudar? A sua visão de alguém que viveu a obra missionária, que cresceu na obra missionária, que se tornou o que é hoje dentro da obra missionária. Então você sabe, conhece as necessidades, conhece os defeitos, as falhas, os acertos, né? Então, você olhando para a obra missionária hoje, né? Como é que você vê ela, como é que você avalia a obra missionária atualmente? Olha, Tandy, a obra missionária, ela é, que nem eu disse lá no começo, sabe, algo indispensável, ela não pode faltar, ela tem que ter, principalmente no meio dos povos indígenas, do povo chavante, sabe, de modo geral. E tem aqui um município vizinho nosso, que é Campinápolis, sabe, que tem uns índios que eu conheço demais também, sabe, e tendo isso como exemplo, eu acho que hoje ainda nós estamos muito em falta, sabe? Tá faltando, sabe, mais na questão, assim, no quesito missionário, entende? No meio desses povos. Porque nessa cidade vizinha, por exemplo, que eu conheço demais da conta, o índice do alcoolismo no meio do povo chavante é muito grande, entende? Sabe? Muito grande mesmo. E, assim,
Isso tudo é por falta do evangelho, da obra missionária no meio deles, entende? Porque a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sabe? E eu acredito que ainda não estou falando assim, não que eu seja melhor que os outros, nem nada assim, mas ainda nós estamos em falta, entende? Está faltando mais, digamos, missionários para poder fazer a obra no meio dos povos indígenas. No meu caso, eu falo assim mais em questão do povo Xavantes, que eu conheço bem, sabe? Ainda está muito em falta isso. Mas eu creio que, em nome de Jesus, fé em Deus, que a tendência é aumentar mais, sabe? A gente poder ir buscar mais esse pessoal que ainda estão carentes da palavra de Deus, que estão carentes de Deus. Amém. Então tá aí, jovens, tá aí o recado, tá aí o convite do Jean. Convite. Convite, tá convidando vocês, ó. Deus tem um chamado para vocês, Deus tem uma obra, né? O povo Chavante está necessitado de missionários, está precisando de missionários. Então, esse convite vai para você aí que está na sua casa, né? De repente Deus tem um chamado, a obra está aí, né? Jesus dizia, né? Os campos estão brancos, está faltando Sim. trabalhadores, né? Então, esse fica o nosso convite para vocês aí. Jean, encerrando aqui, um versículo que marca a sua vida, que você tem como algo que fala muito com você. Tandy, talvez o mais conhecido de todos no meio dos jovens, né? Que é Eclesiastes 11:9, né? Que fala, alegre-te, jovem, no dia da tua mocidade. Eu fico só com a primeira parte, porque que isso me marca muito. Porque o tempo de nós fazermos algo para Deus é agora, entendeu? Enquanto nós somos jovens, somos aí, somos fortes, entendeu? Temos toda a saúde, temos todo a força, coisa que um velho já não tem mais. E eu acho que o tempo agora do jovem é agora de nós fazermos isso, é agora, entende? Legal. Uma música, uma canção que te marcou, tem marcado sua vida. Uma canção que me marcou, Tandy, eu gosto muito do Ministério Morada, sabe? E tem uma música deles que é Pra Onde Eu Irei, sabe? Esse louvor, eu acho. Peraí, teve uma ligação que interrompeu aqui. Esse louvor, ele fala muito comigo, sabe? E quem puder e ouça ele, Ministério Morada, Pra Onde Eu Irei, é um louvor sim, que é aquilo que Pedro fala para Jesus, né? Quando Jesus faz aquela pergunta para Isaías, fala: Senhor, para onde eu vou? Entendeu? Para que rumo que eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe? Então esse louvor para mim é maravilhoso demais. E se eu pudesse dar um conselho para os jovens, eu diria assim, sabe? Cuide do reino, que o reino cuida de você. Sabe? Se preocupa muito em viver para Deus, viva para Deus, se preocupe em fazer a obra de Deus, que o restante na sua vida Deus vai cuidar de tudo. Então, cuide do reino, que o reino cuida de você. Que legal. Inclusive foi uma coisa que o Ziel falou também na entrevista. Eu não sei exatamente isso. Acho que se Deus mandou, ele já pagou. Uma coisa assim. Vai aparecer na entrevista do Ziel. É uma coisa assim. Deus mandou, ele já pagou. Uma coisa assim. Né? Interessante. Um cantor que você admira? Brunão? O cantor? Brunão Morada? Oi? Brunão Morada? Tô jovem, tô envolvido no louvor da igreja, o cara do momento ele tá. É verdade. Mas, ó, uma coisa, eu não vou te falar isso, porque eu tô falando isso pra você, entendeu? Porque você é filho do cara, nem nada, cara, mas a minha paixão, eu sempre fui apaixonado por música, sabe? Tinha aquele desejo de aprender a tocar. Primeiro, no violão, voz e ministro do louvor, foi seu pai, sabe? De olhar esse cara, eu acho maravilhoso demais, sabe? E aquele hino Tua Graça Me Basta, eu lembro quando eu voltei, eu ia visitar, sabe? Aí, eu chegar na igreja, eu adorava, sabe? De ver o Ministério do Louvor, seu pai, o meu ministro do louvor na época, ministrando esse louvor, cara, maravilhoso. Aí depois eu falei assim, não, agora eu já sabia tocar violão, outros instrumentos, eu queria aprender muito teclado. E o teclado eu sempre vi demais a sua irmã, Tandy, sabe? Sim, sim. Cara, que lindo, que lindo. A sua tia, a Dinaide, sabe? Nossa, eu era encantado.
até eu vi elas tocando na igreja, eu falei, não, eu vou tocar na igreja dessa forma. E o louvor veio por influência, assim, ver muito seu pai, sabe? Aí um dia, eu lembro no acampamento, eu não tocava nenhum instrumento ainda. Foi um acampamento no IBCB, eu era novo, acho que foi numa visita que nós fomos aí, e eu tive o privilégio de participar no acampamento jovem. E você, vi você tocando, você cantou aquele ainda que a figueira não floresce, né, do Fernandinho? Cara, eu falei, não, aí eu falei, não, eu tenho que aprender a tocar, tenho que tocar na igreja. Então a sua família, no modo geral, sabe? São pessoas assim usadas, são instrumentos na mão de Deus, cara. Amém. Amém. A gente fica feliz, né, da gente... É igual você falou, a gente é só instrumento, né? A gente toca, sim, tudo, mas... e quando você fala isso, a gente percebe, né, que às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo, né? Mas Deus está fazendo a obra dele, né, na vida das, sim, pessoas, né? Então a gente sempre e fazer com paixão, né? Eu acho que o desejo assim, o nosso é fazer com paixão, né? Você fazer com todas as suas forças, né? Eu acho que é isso que faz, sim, a diferença mesmo, né? Então, claro, obrigado aí pelo reconhecimento, Jean. A gente é servo, sim, e com certeza Deus ainda nosso desejo, né, meu pai, minha família toda, é que você seja com certeza maior do que nós fomos, né, para que Deus te use ainda mais, como já sabemos que Deus fez, né? A história que você tem de vida é muito maior do que a gente alcançou, né? Então, com certeza nós estamos aí felizes, né, pelo que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família, né? E para encerrar, você tem um pregador aí que você ama ouvir pregar? Cara, você vai falar assim, ó, não é puxando o saco, mas o pastor Josué, o seu tio, o cara só tá, vou falar assim, o cara só tá puxando o saco da família Machuca por causa do Fernandinho, não é. Eu falo isso, Deus sabe disso. O pastor Josué é alguém assim, a minha família, sabe? Eu falo isso também, a minha família ama demais da conta ele, eu amo demais da conta ele, sabe? Ele. E quando nós éramos pequenos, era até legal, cara, sabe? Nós contávamos a hora. Quando meu pai falava assim, em julho agora o pastor Josué tá chegando. Nós ficávamos contando a hora, Tandinho, pro pastor Josué chegar. E essa minha admiração por ele vem desde pequenininho. Por quê? Quando eu era pequeno, nós morávamos na aldeia e as crianças todas esperavam. Ele sabia pregar para as crianças usando aqueles livrinhos que tinha imagem, sabe? E ele incorporava aquelas vozes assim, imitava a voz da serpente, de Deus. Nós éramos encantados com isso, entende? É, e nos fantoches, então? Os fantoches, então a minha admiração por esse pregador vem desde que eu era bem pequenininho. Então hoje, depois de eu já estou maior, não mudou absolutamente nada, porque toda vez que ele vem para cá visitar, que ele já veio algumas vezes aqui, eu falo com o pastor da nossa igreja, pastor, o pastor José tá vindo, tudo, eu já vou dar na cara direto para ele deixar o pastor José pregar. É verdade. Então, não tem outro não, é ele mesmo, o pastor Josué. Ele também foi o meu discipulador, né? Eu aprendi muito com ele, né? E tivemos a oportunidade de estar juntos aqui em Campo Grande, em algumas programações do Um Som, né? Ele é um parceiro muito, muito dedicado do Um Som, né? Um pastor que tem entregado sua vida na obra missionária também, né? Ô Jean, sim, eu vou fazer a última pergunta, mas não quero que você decepcione nossos ouvintes, tá? Porque essa pergunta é muito importante, talvez você possa decepcionar, então quero que você responda certo, tá? Quero que você responda certo. Então, qual é o time que você torce? Cuidado agora, que você pode decepcionar muita gente agora. Vou dar uma dica pra você, Timão. Dá uma dica pra você não decepcionar o povo, hein? O Ziel já decepcionou aqui. O Ziel já tava indo bem a entrevista. Aí decepcionou a gente. O Ziel me decepciona demais, cara. Não, eu acreditava que ele tinha solução, mas quando vai pra esse lado aí, Tandy, uma coisa que eu aprendi desde pequenininho, que verde é a cor do crescimento espiritual. O verdão, Palmeiras, cara, deixa eu ver aqui, eu tô vendo bateria. Perdoa porque ele não sabe. Palmeiras. Perdoa, Jesus, porque ele não sabe o que fala. Não, palmeirense, cara. Palmeirense, com muito orgulho, sabe? De verdade mesmo. Amém. Palmeirense. Jesus te ama, mesmo assim, Jean. Jesus te ama. Igualmente, cara.
Então tá bom, Jean. Jean, então nós estamos encerrando aqui. Eu quero que você deixe suas últimas palavras, um convite, um desafio para a juventude da Uniedas. Ó, Tandy, sabe, feliz demais da conta poder estar falando contigo, sabe, demais mesmo. E as minhas palavras para os jovens viva para Deus, sabe, não tem nada melhor do que isso. Viva para Deus, ande com Deus, sabe, corra com Deus, que tenho certeza você não vai se arrepender, sabe. Não existe coisa melhor no mundo do que servir a Deus, que viver para Deus. Muito obrigado, Jean. Obrigado porque você atendeu nosso convite de prontidão. Você, quando convidei, já falou, vou fazer. Então, obrigado mesmo aí. Eu quero que vamos estar orando pela sua vida. Vou clamar os jovens para estar orando por você, pela sua família, tá? Muito obrigado. E Deus abençoe você em nome de Jesus. Tandil, brigadão. Eu que agradeço de coração mesmo. E isso mesmo, cara. Orem por nós, sabe? Nós necessitamos dessas orações. E nós precisamos delas para poder vencer as lutas do dia a dia, sabe? É isso, meu privilégio, prazer foi todo meu estar podendo falar contigo aqui, beleza? Deus te abençoe muito mesmo e toda essa juventude. Amém. Até mais, Jean. Tchau. Beleza, Tandinho. Valeu, mano. Até mais. Estamos de volta aqui, irmãos. Que entrevista, hein? Quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade do Jean. Jean, obrigado mais uma vez aí. Nós vamos estar orando por você e pela sua família. Que Deus te abençoe aí nesse trabalho que você tem feito, né? Irmão, você está vendo aí, né? O Jean, um menino que cresceu na obra missionária. Deus encaminhou, Deus abençoou a vida dele. Está usando ele ainda poderosamente na obra do Senhor. Mais uma vez eu faço convite para você, meu irmão, meu jovem. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Vamos entregar o nosso futuro ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem grandes coisas para a vida de cada um de vocês. Beleza? Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui com vocês. Eu não quero ficar insistindo muito, mas eu vou deixar aqui mais uma vez a nossa loja virtual. Tá aqui a nossa loja virtual. Vamos lá, vamos participar, vamos escolher, vamos comprar aqui na nossa loja virtual. Semana que vem vai estar atualizada com mais produtos do Unsom 2021. Beleza, irmãos? Então é isso. Quero agradecer a todos. Curta, compartilha esse vídeo, mande pelo WhatsApp aí. Logo vamos estar montando nossa conta no TikTok também, né? Para que você acompanhe vídeos pequenos aí das nossas entrevistas. E nós vamos estar colocando ali os nossos cantores também, tá? Logo vamos ter entrevista aqui com Bruno Amâncio. Vai estar aqui também falando um pouquinho da sua vida, do seu ministério, tá beleza? Então, obrigado pela sua paciência, obrigado por você estar com a gente aí até agora. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.